Olá, eu sou Deise da Hora, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Só o que eu perdi, sempre trazendo um assunto importante em saúde para você. Antes de nós começarmos a falar a respeito do assunto de hoje, gente, eu já peço para vocês não esquecerem de dar aquele joinha, tá certo? Para poder ajudar o nosso canal. E também, se depois que assistir gostar das informações, compartilha com pelo menos uma pessoa aí da sua rede social, faça comentários ou então sugestões e manda aqui pra gente, tá bom? Bom, então eu começo aqui o nosso vídeo fazendo um questionamento para vocês. Quem nunca se sentiu aí, né, apreensivo antes de falar em público, ou quando uma data importante está se aproximando, ou algum evento, ou alguma coisa que vá alterar, que vá modificar ali o seu dia a dia? Quem nunca, né? Então, isso é sinal de ansiedade, gente. Quando eu fui pesquisar a definição de ansiedade, eu achei o seguinte, vou até ler para vocês, que é para ficar aí, né, literal. Ansiedade, desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, desejo intenso e impetuoso, impaciência, sofreguidão, avidez, ausência de tranquilidade, medo, receio. É caracterizado pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça. É uma antecipação de ameaça futura. Em outras palavras, excesso de futuro na nossa vida, né? Então, quer dizer, quando nós temos a sensação de ansiedade, gente, é uma resposta do nosso organismo frente a algo que vai acontecer aí, né, num período de tempo curto. Agora, isso é uma reação fisiológica, ok? Agora, em algumas situações, esse quadro ele acaba se exacerbando, ele acaba se aumentando, tomando uma dimensão muito grande, né? Então, o que é que vai diferenciar aquilo que é normal daquilo que já está passando para um estado muito intenso, né? É a intensidade, né, em que aquele organismo responde, tá? A frequência com que isso ocorre e também a intensidade da resposta que o nosso organismo dá. Então, isso tudo acaba levando aí a um quadro mais intenso, que acaba até mesmo causando alterações não apenas naquilo que é psicológico, né? Mas também mostrando uma alteração física. Tá? Então, fazendo com que o organismo do indivíduo perca totalmente ali o seu equilíbrio, a sua homeostasia. Porque uma coisa que já foi vista, gente, é que um sentido ou alguma alteração que se tenha no nosso organismo, ele acaba bagunçando com tudo, ele tira tudo do lugar. Então, nós perdemos ali o nosso equilíbrio, né? Não só emocional, mas físico também. Né? Então, os sinais e sintomas mais característicos aí da ansiedade, gente, estão ligados não só à parte psicológica da pessoa, mas também ao físico. Então, vamos lá, falar aí alguns daqueles que são os principais, né? Então, primeiro, a pessoa ela começa a enxergar medo em tudo, né? Então, tudo para ela é perigoso, né? Ela começa a ter ali também tremores, alteração no sono. Então, ela não consegue dormir, então ela tem insônia ou ela tem aquele sono perturbado, ela não consegue desligar a cabeça dela daquele, né, daquele assunto, daquela situação que vai acontecer, né? E além disso, ela começa a ter muitas dores musculares, principalmente na região do pescoço, do ombro, na nuca, devido à tensão que ocorre ali naqueles músculos, causados então, né, por aquela sensação de medo, de angústia que ela está sentindo, né? Bom, ela está sempre achando que está perdendo alguma coisa, que alguma coisa está acontecendo e ela não está acompanhando. Outra coisa, ela tem aquela sensação de que ela não consegue resolver, ela tem aquela sensação de incapacidade de desempenhar uma função ou de resolver aquela determinada situação. Então, ela está constantemente inquieta, é uma pessoa que ela não tem sossego, né? E então é muito comum ela ter essa sensação toda, ela se sentir extremamente cansada, exaurida, né? Como se toda a energia dela fosse drenada. Também existe aí um comprometimento de todos os nossos órgãos e de todos os nossos sistemas. Então vamos lá. A pessoa quando ela começa a entrar nesse estado de ansiedade, então ela não consegue, ela tem aquela sensação de que ela não consegue engolir, né? Parece que tudo que ela engole fica parado aqui, né? Devido àquela tensão enorme. Mas, ao mesmo tempo, ela come numa frequência maior, sem mastigar direito, né?
E isso acaba dando outras complicações. Então, começa a ter uma produção maior de suco gástrico. Então, ela pode vir a desenvolver uma gastrite, desenvolver uma úlcera. Ela pode ter refluxo, ela tem uma queimação muito grande ali na região do estômago, não é? Também existe a possibilidade de se ter episódios diarreicos, até dando o quadro, né, da síndrome do intestino irritável. Então, quer dizer, toda vez que ela entra nesse processo de ansiedade, ela acaba tendo ali quadros diarreicos. Vai influenciar também no trato urinário, então aumenta as vezes que ela vai urinar, né? Então ela tem essa perturbação também acontecendo, né? Também vai acontecer um problema respiratório, então ela não consegue respirar, ela fica com aquela sensação, né, de falta de ar. Também pode complicar aí a circulação sanguínea, então ela pode ter um aumento na pressão arterial e também pode ter um aumento na frequência cardíaca, quer dizer, o coração começa a bater ali numa forma mais rápida, né? Então, dando ali o quadro que nós chamamos de taquicardia. Então, quer dizer, não vai envolver apenas o psíquico, vai envolver também o corporal. Então, é por isso que nós dividimos, aí podemos dividir aí, né, em dois aspectos, né? Então, o psíquico e o fisiopatológico. Então, quer dizer, no psíquico nós temos aí, né, o gatilho sendo dado, então quer dizer, a situação que vai desencadear tudo aquilo, né? E também falando, né, no tratamento, aí nós temos a parte psíquica também que pode nos auxiliar aí a ter métodos, a desenvolver métodos para poder controlar um pouquinho. E na parte fisiopatológica, nós temos aí o comprometimento, gente, da ação de neurotransmissores. Então vamos lá, o que é um neurotransmissor? O nosso cérebro ele é formado ali, né? Então por vários neurônios e esses neurônios se comunicam. E eles se comunicam de que forma? Por meio de neurotransmissores. Então, são compostos químicos que acabam estimulando essas células, né? Para que elas desempenhem ali as suas funções, tá? Bom, então existe ali, né, alguns neurotransmissores que acabam estimulando o cérebro e aí a gente acaba tendo essa sensação de ansiedade, né? Então, quer dizer, é importante a gente estar discutindo isso, conhecendo isso para poder fazer um tratamento adequado, né? Bom, em relação ao controle da ansiedade, gente, existem algumas formas que o psicólogo ele pode nos auxiliar. Então, primeiro, descobrindo qual é o gatilho que leva ao desenvolvimento desse quadro. Podem ser variados, gente. Então, pode ser uma situação específica, como por exemplo, né? Então, desemprego, falta de dinheiro, não é? Ou então, problemas em lidar com o público, tá certo? Ou um ambiente desgastante de trabalho, né? Então, ou algum ambiente que a pessoa frequente também, que possa ter ali algum tipo de problemas, né? De relacionamento. Então, tudo isso e outros mais, tá certo? Então, quando a pessoa, ela conhece o gatilho, né? Aquilo que vai dar origem à ansiedade, então ela pode, de repente, ter ali uma forma de controle. Às vezes a própria pessoa desenvolve isso, mas às vezes existe a necessidade de se ter ali um profissional nos ajudando. Por quê? Porque muitas vezes ou nós não conseguimos identificar o gatilho ou nós não conseguimos, se você não conhece aquilo que está causando aquele problema, você não vai ter também como ter ali alguma ação para tentar melhorar, amenizar aquela situação. Então, quer dizer, psicólogo é Deus? Não. Ele não tem problema? Não, ele tem problema também, ele é um ser humano. Mas ele estudou para isso, ele tem técnicas, ele conhece técnicas para poder nos ajudar a identificar esses gatilhos e para poder também ali, né, ter um controle melhor daquilo. Vai resolver a situação num passe de mágicas? Não, de forma alguma. Mas ele pode auxiliar ali de forma que nós consigamos trabalhar esse nosso problema e amenizar aquela situação, né? Então, nós conseguimos ali nos equilibrar, mesmo frente àquela, né, turbulência toda, nós conseguimos ali ter um certo controle em cima disso e ter ali uma melhor qualidade de vida. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, a necessidade de se ter ali um profissional que possa nos auxiliar. Tá, então aí existem algumas técnicas que podem ajudar sim. Então, por exemplo, caminhada,
corrida, ajuda por quê? Porque vai ajudar na liberação de endorfina. Endorfina, gente, é uma substância que nós chamamos do hormônio da felicidade. Por quê? Porque ele dá uma sensação de leveza, né? Então ele diminui essa ansiedade devido ao fato ali da pessoa conseguir relaxar. Então ela tem um relaxamento muscular melhor, né? Ela consegue ter ali um equilíbrio melhor e isso acaba ajudando muito. Outras técnicas, cantar, por exemplo, ajuda bastante. Já se viu também que a meditação, então existem alguns profissionais que dizem que se você fizer 5 minutos de meditação por dia, já vai ajudar bastante, né? Então existem técnicas que podem estar aí nos auxiliando, ok? Agora, gente, então existe aí, né? Então a possibilidade de se ter essas técnicas sendo desenvolvidas, se ter ali um contato com um profissional que possa te ajudar, né? Agora vamos falar um pouquinho do outro lado, o fisiopatológico, né? Então quer dizer, existe essa situação de gatilho, aquilo que vai dar o início do processo, né? Mas existe no nosso organismo também, algumas situações, uma deficiência de algumas substâncias, tá? Ou você tem ali um neurônio sendo extremamente estimulado. Então, para isso, além de todas essas técnicas, então, reconhecer aquilo que está causando esse processo, de se ter ali essas técnicas de relaxamento, né? Entrar em harmonização, às vezes é necessário nós tomarmos alguns medicamentos, né? Que estão aí, são os ansiolíticos. Quem é que vai poder prescrever esses medicamentos, gente? Psiquiatra. Então, ele vai fazer uma avaliação, ele vai ver a necessidade de se utilizar ou não esses medicamentos. Os ansiolíticos, eles agem de que forma, gente? Então, aumentando a avidez dos neurônios frente a um determinado neurotransmissor, que é essa substância, né, que faz com que esses neurônios conversem. Então, quer dizer, com isso, esses ansiolíticos, eles acabam auxiliando ali a dar uma desligada, né? Então, ali nessa ansiedade, então dando aquela sensação de leveza, né, de bem-estar. Agora, vale a pena a gente discutir o seguinte, dois aspectos extremamente importantes, né? Então, vamos lá. A pessoa, ela começa a fazer o acompanhamento psicológico, beleza. Vai pro psiquiatra, começa a fazer o uso dos medicamentos, maravilha. E aí, o que acontece? Os medicamentos, eles vão agir, então eles vão fazer com que a pessoa tenha aquela sensação de melhora. Então, em muitas situações, o que essa pessoa faz? Primeiro, ela para de ir no psicólogo, tá? Então, ela fica só com o medicamento. Então, quer dizer, se ela não se conheceu, se ela não sabe quais são as situações que levam a essa ansiedade, ela vai ficar sem saber. Mas ela está se sentindo melhor por causa da utilização desses medicamentos, tá? Chega num determinado ponto, ela está se sentindo tão mais controlada, né, tão mais calma, que daí o que ela acha? Não, eu já dou conta disso, e aí ela para de tomar os medicamentos também. Então, o que vai acontecer com o passar do tempo, gente? Esses medicamentos vão sendo eliminados do nosso organismo e daqui a pouco ela apresenta o quadro clínico de novo, né? Então, nós temos que ter consciência de que em algumas situações nós vamos precisar aí do respaldo desses profissionais. E aí vem o outro aspecto, né? Dessa necessidade. Então, muitas vezes nós escutamos, por exemplo, alguém que tem aí problema de ansiedade. Muitas vezes a gente escuta o seguinte: ah, isso daí é frescura. Ou então, nossa, isso daí é falta de um tanque de roupa suja para lavar. Ou então, ah, isso é falta de Deus. Gente, não é nada disso. Vamos pegar um outro ponto aqui, né? Por que eu posso afirmar para vocês que não é nada disso? Porque nós estamos precisando fazer um tratamento, um acompanhamento, como se nós precisássemos de qualquer outro profissional da área da saúde. Então vamos lá. Se o indivíduo tem problema de pele, quem é que ele vai procurar? O dermatologista. Ele tem problema de tireoide, ele vai procurar o quê? O endocrinologista. Tá com problema de circulação, tá com problema de cardíaco, vai procurar quem? O cardiologista. Então, por que nós podemos procurar outros profissionais para cuidar de outros órgãos, de outros sistemas, e não procuramos aqueles que são especialistas em tratar de um dos nossos órgãos mais nobres, que é o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele é tão nobre, gente, que ele fica preso, ele fica restrito dentro de uma caixa óssea para maior proteção. Então, quer dizer, por que ele não pode precisar de alguma substância e nós fornecemos essa substância para ele? Por que esse preconceito?
né? Então, quer dizer, vai procurar psicólogo, vai procurar psiquiatra, é louco. Bom, já dizia minha mãe que de médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco, né? E eu não discordo dela, não. Mas nesse caso, gente, é um preconceito muito grande e totalmente sem base. Por quê? Porque eles estudaram para nos auxiliar. Se nós não procurarmos, né, muitas vezes a gente tenta ser autossuficiente. Então, eu vou tentar resolver essa situação. Muitas vezes nós não damos conta disso, né? Por quê? Porque a nossa cabeça nos prega peças, né? Então, todo mundo tem problema. É uma coisa que muitas vezes a gente não deixa isso claro e nós não comentamos. Todo mundo tem problema. Cada um age de uma forma. Tem gente que fica agressivo, tá? Então, com isso, acaba indo, né, de peito aberto encarar as coisas e acaba se machucando demais. Outras pessoas acabam ficando reclusas, acabam, não é, entrando num estado de introspecção tão grande que acaba entrando num processo de depressão. E outras acabam ficando extremamente ansiosas. Qualquer um desses processos, a gente acaba desgastando demais o nosso organismo, né? Então, por isso da necessidade de nós estarmos procurando realmente uma ajuda, né? Uma coisa é você chegar e falar, não, olha, eu não quero tomar o remédio porque isso não é necessário, eu vou procurar, né, me equilibrar de outra forma. Tá errado. Então, a gente precisa procurar um profissional. Agora, outra coisa é você dizer, esse remédio me faz mal. Isso também acontece com qualquer outro sistema, gente. Às vezes a pessoa é hipertensa, ela começa tomando medicamento e aquele medicamento não ajeita, né? Não dá o jeito ali, não abaixa aquela pressão de jeito nenhum. Tem que trocar o medicamento, tem que acertar a dose. É a mesma coisa. Então, quer dizer, vai ao psiquiatra, aquele remédio não está me fazendo bem. Vamos lá, vamos ver que dose a gente vai poder ajustar. Existe um outro composto que a gente possa estar ali colocando nesse tratamento, uma associação de drogas, ou uma associação, de repente, né, uma droga com um floral ou alguma coisa assim, para poder dar uma equilibrada. Por isso, da necessidade desses dois profissionais, quando o nosso quadro ele é intenso, tá certo? Então, tudo vai da necessidade. Gente, uma coisa que a gente precisa deixar muito clara, nós somos indivíduos, nós somos individuais, cada um tem a sua necessidade, nós somos únicos e para isso nós temos que ter aí um tratamento, um acompanhamento que é único também, né? Então, quer dizer, em muitas situações nós deixamos nos levar pelo que os outros pensam e nós não pensamos naquilo que é melhor para nós. Então, quando nós falamos em problemas que estão associados ao sistema nervoso, que estão associados ao psíquico da pessoa, nossa, né? Então, muitas vezes é um preconceito muito grande que nós temos. E que, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, não, gente. O nosso cérebro é um órgão como qualquer outro. Ele precisa de atenção, ele precisa de profissionais especializados. E muitas vezes nós não damos conta de fazer isso sozinhos. Então, por isso da necessidade de nós termos sim que ter um respaldo, né? Da mesma forma que nós precisamos ter nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas próximas a nós, aquelas que nós amamos e aquelas que nos amam, né? Do nosso lado, nos apoiando, nós precisamos também dos profissionais, para que eles possam nos dar ali, né, o respaldo, a direção adequada, né? E isso tudo é extremamente importante. E eu digo para vocês, se nesse aspecto você cuidar da sua saúde, certamente você também estará tratando da saúde daqueles que estão próximos, daqueles que você ama. Um forte abraço e até mais!